Pyong monta uma estratégia, nega depois, Eve faz uma revelação que coloca em xeque segredos do programa. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. E ontem aconteceu mais uma festa do BBB 20 que teve como tema favela e asfalto. Com um show de Ludmilla, os brothers se divertiram muito, se divertiram a valer mesmo. E tiraram algumas risadas dos internautas, principalmente por causa dessa foto icônica do final da festa que tem de tudo um pouco e várias coisas aleatórias. Como a Bianca em cima da Flyslane, a Gisele beijando a Thelma, o Daniel enlouquecendo por ali e o Prior, minha gente, só com metade da roupa do monstro. Tá uma confusão, mas essa foto fez o maior sucesso nas redes sociais e sem dúvida marcou o BBB 20. Essa foto faz parte dessa edição. Então, só que na festa não foi só diversão não, e o Pyong quis montar a sua estratégia durante a festa, conversando com alguns brothers. Acontece que não deu muito certo não. E depois ele negou que tenha feito isso. A história é a seguinte, olha só. Durante a festa, ele foi conversar com o Prior e disse pro Prior que eles estavam pensando em colocar o Guilherme no paredão e queria saber dele qual seria o voto dele e do Babu e se ele e o Babu estariam disponíveis a trocar o voto para que ele fosse ficar livre do paredão. Então, essa seria a estratégia do Pyong. Ele falou pro Prior, só que o Prior foi lá e cacuetou tudinho pro Guilherme. Na festa mesmo ele foi lá e contou pro Guilherme, minha gente. E é claro que deu problema depois. Acontece que nas redes sociais o comentário que rola é o seguinte, olha só, por que Pyong estaria montando essa estratégia? Porque ele sabe que nesse paredão ele não corre riscos. Então, se ele conseguir salvar o Prior e o Babu deste paredão, ele fica com brothers na casa que seriam em tese mais fracos e que teriam menos apoio popular para irem pro paredão com ele. E assim ele se safar do paredão, entendeu? Nesse paredão que a Flyslane já está emparedada e que provavelmente a Rafa vai colocar a Bianca, ele quer colocar um outro participante forte. Assim ele conseguiria eliminar outra pessoa que ele considera forte, deixando o Prior e o Babu pessoas que ele considera fraca e que, segundo as informações que eles receberam na casa, são pessoas que não têm tanto apoio popular ou, perderiam provavelmente um paredão. Ele quer deixar essas pessoas para depois, provavelmente para quando ele for, essas pessoas estarem disponíveis, ele for pro paredão e voltar. Entendeu qual seria a estratégia? Pois é, acontece que pelo visto não deu muito certo não, porque o Prior foi lá pro Guilherme e contou tudinho. O Prior contou a conversa que teve com o Pyong pro Guilherme. Ele viu que a Rafa vai na Bianca, ou ele está jogando verde em mim. Ele contou que o Pyong perguntou se ele mudaria o voto para fugir do paredão. Eu não vou mudar meu voto, eu não tenho medo de ir pro paredão, disse o Prior. Ele falou ainda que conversou com o Babu e que os dois querem expor o Pyong. O Guilherme e o Felipe ainda tentaram disfarçar, porque o Pyong não visse que os dois estavam conversando, principalmente sobre isso. Daí o Prior contou detalhes do que ele ouviu. Ele falou, a gente quer mudar o foco não é mais você. Ele quer a Bianca e 3 fortes. A Rafa indicaria a Bianca, Flyslane e mais um forte. Ele está achando que se eu for, eu saio. Ele ainda disse, como que ele vai votar em mim? Questionou o Guilherme. Ele virou para mim, o seu voto e o do Babu mudam o jogo. Se o foco é homem, é o Guilherme, explicou o Prior. Ele contou os votos da casa e ainda disse, o problema é você ir com a Bianca e com a Flyslane. Daí ele explicou que vai fingir pro Pyong que pode fazer parte dessa estratégia. Vamos supor que a maioria vota em mim. Aí eu vou saber que tem combinação de voto. Quem disse isso foi o Guilherme. Daí o Prior confirmou que essa combinação de voto existe. E daí o Guilherme calculou alguns dos confinados que não votariam nele. Eles sabem que a gente não combina.
O Pyong estava conversando com a Manu Gavassi na sala e ele disse que o Prior não conseguiu entender o que ele queria falar e nem ele nem Babu vão poder ser aliados dele. Fui falar pro Prior, só que ele é muito burro, queria proteger ele essa semana, mas o Babu e o Prior são muito burros, disse o Pyong rindo dessa situação toda. Ele já mostrou que não quer ser protegido, disse a Manu Gavassi. Então, acontece que essa história voltou à tona na manhã desse sábado. Estavam na cozinha esperando ali chegar a comida a Manu, a Rafa e o Pyong. E a Rafa questionou pro Pyong sobre essa história e ele negou. Você falou pro Prior que a casa ia colocar o Guilherme? Questionou a Rafa. O Pyong negou várias vezes e ela ainda falou. O Gui contou pra Gabi e a Gabi me contou. A Gabi falou pra casa exatamente isso, disse a Manu. O Pyong negou de novo e a Manu disse, ou algo que fez ele chegar a essa conclusão. Você me contou que você falou, disse a Rafa. O Pyong continuou negando e contou a elas como foi a conversa dele com o Felipe durante a festa. Outras pessoas disseram ainda que o Pyong teria negado por causa da bebida e não lembraria exatamente o que ele disse. Bom, pelo visto ele até lembra porque ele conversou com a Manu depois de tudo o acontecido. Mas o Guilherme não gostou nem um pouco dessa situação e foi conversar com a Gabi sobre essa história e falou inclusive sobre ele ter protegido a Marcela quando mandou o Lucas pro paredão, ao invés da Gisele ou da Thelma, que são pessoas que ele tinha menos afinidade. Na conversa, ele disse o seguinte: eu não espero o voto da Marcela, e se ela votar em mim, as coisas vão mudar, porque eu tive empatia por ela. Cadê a empatia das pessoas agora? Não vai existir? Alguém já votou em mim aqui? Ninguém votou em mim. Vai votar em mim agora por quê? Entende? Qual o motivo de ter votado em mim? Eu vou querer saber. A Gabi ouviu ele e disse que não sabe. Daí ele falou: pra mim vai ficar claro. Ah, você é forte, não sei o que. Forte? Na hora de ir com os amigos eu sou forte. Votava antes então, já que estão achando que os outros vão sair. A Gabi desabafou. Eu estou vendo que vou sofrer muito nesse jogo. E aí ele disse: você é forte. Falando em sofrimento, Gabi continua sofrendo pelo mesmo motivo que ninguém aguenta mais. Que é qual? O ciúme que ela tem da Bianca com o Guilherme. Ontem, durante a festa, na madrugada, durante a festa, ela foi pra cozinha fazer o quê? Um lindo e belo VT, que ela realmente acha que a internet tá acreditando. Só que, na verdade, ela tá virando motivo de piada, motivo de deboche. Ninguém aguenta esses vídeos que ela tá fazendo. O que que ela fez? Foi pra cozinha e desabafou com o boneco do cenário. Disse que, que ela fica pensando que se a Bianca não tivesse namorado, será que o Guilherme não ia, dar uma chance pra ela, não tinha ido pra cima dela? Será que ele realmente gosta dela? Será que ele não ficou com ela só porque a outra tem namorado? Blá, 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 blá. A mesma história de sempre, o mesmo motivo da sofrência de sempre. Bastava falar com um boneco? Não bastou falar com um boneco, porque daí hoje ela vai falar com Marcela exatamente o mesmo assunto. A Marcela questionou se ela tinha ciúmes da Bianca e ela disse que não era bem ciúmes, mas que às vezes aquela cena vem na cabeça dela e aí ela fica na dúvida e dói o coração dela e ela sofre. Bom, mas esse não é o único assunto recorrente no BBB 20 não, tá? Os desafetos entre Rafa, Bianca, Mari e Flyslane continuam rendendo pela casa. Na área externa, Bianca, Mari e Flyslane falavam sobre uma confinada, mas não deram nomes. A internet acha que elas estavam falando de Rafa. Na conversa, elas diziam o seguinte, olha só: eu não sei qual é a dela. Eu quis por muito tempo. Chega uma hora que quando decido alguma coisa, eu não me sinto confortável. Eu converso, mas não gosto de florzinha. Daí a Mari aconselha: eu acho que conversar é válido sempre. E a Bianca respondeu: a gente já conversou 3 vezes, não tem mais o que conversar. Eu já entendi o recado. Tem coisa que você sente, não precisa falar claramente. Ela não vai falar: eu sinto, eu sei. Ela vê a gente como concorrente dela. A Mari concordou e ainda disse: ela falou que eu vejo ela como concorrente, mas eu não vejo. Daí a Bianca disse: por isso eu sei que ela vê a gente como concorrente.
A Flyslane falou também: ela vê as duas muito fortes com ela. E a Bianca continuou: eu também não vejo ela como concorrente. Se eu visse, não teria tentado conversar, não tentaria ficar de boa com ela. Depois, dentro da casa, a Mari falou sobre a Rafa e ainda disse: a história está toda invertida. Eu queria gostar desde o começo, o tanto que eu me dedicava, nunca falei dela. Quem disse isso foi a Bianca e daí a Flyslane concordou. Eu pensei que a gente seria amigas. A Mari chegou, sentou do lado delas e a conversa seguiu. Daí a Flyslane explicou que elas estavam falando da Rafa. A Bianca contou que a Marcela pediu para que elas dessem uma oportunidade. E aí a Mari disse: a história está toda invertida. Ela deve falar outras coisas. Ela deve falar que eu não dou oportunidade, mas ela que não olha na minha cara. Quem disse isso foi a Flyslane. Elas então aconselharam que ela tenha uma conversa com a Marcela e com a Rafa também. No quarto do líder, Rafa também falou sobre as meninas. Mari é insegura e ela encontra segurança aqui, apontando para o cubo da Bianca, ela falava, porque ela sabe como passar isso. Ela escolheu um caminho e seguiu firme nele e acredita que a força da Bia pode ajudar ela a ganhar. Só que a Bia veio para cá tentar queimar uma de nós, me queimar. Só que a grande maioria não fala por medo. Ixi, será que é isso mesmo? Ela ainda continuou. A Bia forja uma situação desde o começo e ela, movimentando o cubo da Flyslane, ainda fez uma pergunta: por que eu incomodo tanto ela? Ela ainda falou: ela sabe o que é e o que não é, mas faz tudo decorado, assim como o Gui, a Mari, a Bia e o Pyong. Eles sabem o que fazer. A diferença é que o Pyong joga limpo e Victor Hugo viu que não era o caminho. Para Rafa, a união da Flyslane, da Bianca e da Mari é como se fosse uma disputa de ego. E ela disse ainda que essas meninas estão sendo injustas com ela. Rafa, essa estratégia é muito suja. Babado. Pois é, pelo visto essa amizade não vai ir pra frente. Se você quer entender por que Bianca, Rafa, Flyslane e Mari não se dão de jeito nenhum, por que essa amizade não vai pra frente? Bom, eu fiz um dossiê aqui no canal e contei tudinho ontem em detalhes, tintim por tintim, como é de costume por aqui. Então acesse, o vídeo tá aqui na descrição. Inclusive, é só aqui no Já Contei que você fica sabendo todos os babados da internet explicadinhos em ordem cronológica. É só por aqui, eu, Ju Nogueira, te conto tudo que é mais importante. Todos os vídeos que você vê lá no Instagram e não entende nada, é aqui que você vai entender de uma vez por todas, tá? Então se inscreva e ative as notificações, que daí você não perde mais nenhum lance. Beleza, mas o ponto alto desse sábado foi o anjo, pois é, o almoço do anjo. O Pyong chamou o Daniel e a Ivy, que ficaram chocados com a decisão. Na internet, muitas pessoas disseram que ele estaria tentando comprar o voto dos dois. De fato, durante o almoço, eles falaram sobre o jogo e o Pyong falou sobre a intenção de votar no Guilherme. Outros disseram ainda que ele chamou os dois porque estão na xepa e porque ele já tinha prometido que levaria pessoas da xepa pro almoço. Então, o ponto alto foi o vídeo do Pyong vendo a família, a esposa Sammy e, é claro, o filho Jake. Ele chorou muito e claramente pela primeira vez o Pyong deixou a máscara cair. Ele ficou desestabilizado e toda aquela pose dele de jogador foi por água abaixo. Ele demorou muito tempo para conseguir se recompor, para parar de chorar, e a todo momento que ele estava ali almoçando, ele continuava chorando. Foi um momento bem delicado. Será que ele pensou em algum momento em sair do programa por causa do filho? Deu uma balançada, né? Porque foi bem emocionante. A internet inteira falou que chorou junto com ele. A Sammy, nas suas redes sociais, postou uma foto ali, né, logo depois do nascimento dele, fotos lindas que dava pra ver que o neném é muito fofo e realmente é a cara do Pyong. Ela também postou um vídeo que provavelmente é o vídeo que vai aparecer no programa, onde o Jake tá ali, coisa mais fofinha, sorrindo e tudo mais. Mas parece que os internautas não têm dado trégua pra Sammy e tem feito muitas críticas nas suas redes sociais. Ela chegou a falar no Twitter que tem que estar com o psicológico em ordem para cuidar do filho. Pois é, ela reclamou também de alguns ataques que tem sofrido recentemente. Então, minha gente, pois é, no almoço do anjo teve comida boa, teve muita emoção, bebê fofo, falaram de jogo, mas Dona Ivy cometeu uma gafe daquelas. Quem lembra logo que começou o BBB 20 que o Boninho disse que os convidados não receberam cachê?
Então, minha gente, essa história ficou aí balançada. A Ivy falou uma coisa que colocou essa afirmação do Big Boss em xeque. Sabe por quê? Porque ela falou ali em código, segundo ela, para não levar o pé do programa, porque eles não podem falar sobre isso. E ela chegou a questionar ali qual seria o valor que ele receberia, como eles receberiam. Ela falou uma coisa entre 500 e R$ 1.000 por semana em que estiver ali confinada. O Daniel demorou um pouco a entender e tal, mas falou realmente que tinha uma coisa ali de 1.000. Muitos internautas especularam que é R$ 500 por semana que eles ganham por semana normal, que ficam confinados, e R$ 1.000 na semana que são líder, né? Que eles conseguem ganhar o líder. E isso para as pessoas que se inscreveram, para os inscritos, para o grupo Pipoca. Acontece que muitos internautas disseram que tanto os Pipoca quanto os Camarote receberiam esse cachê. E aí que tá. O Boninho tinha dito que eles receberiam o mesmo cachê que os famosos. Então, só que durante essa conversa, o Pyong claramente, obviamente, não falou valores. Mas ele disse que ele está recebendo por mês. Ou será que é o mesmo cachê dos participantes que se inscreveram? E se é o mesmo cachê dos que se inscreveram, por que ele recebe por mês e não por semana, como a Ivy tá falando que recebe por semana? Será que Boninho vai se explicar nas redes sociais? Bom, a parte onde eles falam sobre isso, o vídeo onde eles falam exatamente essa conversa, eu gravei, eu vi ao vivo. E você pode encontrar lá no meu Instagram. Acesse, é @JuNogueiraOficial. Olha lá e vem aqui me contar quais as suas conclusões sobre esse assunto, porque tá babado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Clique em gostei porque é super importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Amanhã tem muita coisa pra te contar aqui, tá? E um vídeo especial também. Então fiquem ligados. Se inscreva e ative as notificações pra não perder nada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.